Hoje vamos falar do direito dos registros e do notariado de Angola. Para efeito, convidei Joaquim Dias Marques de Oliveira. Nasceu no Soio, província do Zaire, aos 31 dias de março de 1954. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto em 1991, com 14 valores. Obteve o grau de Mestre em Ciências Jurídico-Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em dezembro de 1998, com 17 valores. Concluiu a parte curricular do mestrado em Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa em 1995, com 17 valores, e obteve o grau de doutor em Direito em Ciências Jurídico-Constitucionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com distinção em maio de 2007, com distinção. É docente da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto desde 1989, progredindo sucessivamente por todas as categorias da carreira docente universitária de modo seguinte. Primeiro monitor, de 1989 a 1993, assistente estagiário de 93 a 2003, assistente de 2003 a 2006, professor auxiliar entre 2006 e 2008, depois professor associado de 2008 a novembro de 2018, professor catedrático desde novembro de 2018, foi professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola entre 2003 e 2010 e da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de Angola de 2005 a 2010. Foi ainda professor associado da Universidade Lusófona das Humanidades e Tecnologias de Lisboa entre 94 e 2004 e foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Angola de 2004 a 2008 e diretor da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de Angola entre 2007 e 2010. É professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Angola desde 2000. Professor, um currículo super interessante. Muito boa noite. Muito boa noite, Amílcar. Na sua perspectiva, sim. E como é que se sente agora com esta obra publicada, juntamente com 6 outros colaboradores, Manual do Direito dos Registros e do Notariado de Angola? Olha, sinto-me com a alma lavada e o dever cumprido. Quais são os desafios hoje que nós temos em relação ao registro e notariado no nosso país? São diversos, fundamentalmente na área dos registros e dos imóveis. Porque, como sabemos, há muitos problemas em termos de cumprimento dos contratos a montante, dos contratos de promessa com compra e venda e mútuo, e depois problemas ainda maiores quando se tratam dos registros. Professor, Joaquim Dias Marques de Oliveira nasceu no Soio em 1954. Do Soio para Luanda foi uma viagem juntamente com os pais? Foi, sim, senhora. Foi uma viagem, não me recordo, era menino, tinha 6 aninhos, mas recordo-me perfeitamente porque foi uma viagem, à data era uma viagem de autocarro, que demoravam 2 dias para chegar a Luanda. E de lá para cá, os desafios, digamos, deste percurso, desta caminhada, obviamente que não foi fácil. Não foi fácil, não. Mas bem marcantes porque primeiro abracei o futebol, depois meti-me na academia e percebi que era essa de facto, era e é. O futebol foi a sua primeira grande paixão? Minha primeira grande paixão foi o futebol. Onde é que começou a carreira? O Sporting Clube de Luanda. Quem foram os seus companheiros? Os meus companheiros foram o Zequinha, que era o guarda-redes, que já infelizmente já cá não está, o Zequinha Vanduna. O irmão, o Jorgito, que também já cá não está, infelizmente, que era o extremo direito. Depois eu era a ponta de lança, mais o Deu, que é o Amadeu Leitão. O Manecas, que depois foi jogar para Portugal, Manecas Manuel Faria Vieira Lopes. Também já não está entre nós? Também já não está entre nós. Era uma grande equipa, éramos sucessivamente campeões de juvenis e júniores. Mas o Deu ainda está aí, secretário de Estado, não O Deu está.
Já não o vejo há algum tempo, mas sei que está. Sei que está aqui. Doutor, futebol primeiro a grande paixão, depois academia. Depois a Direito. academia e eternamente a academia. Porquê? Porque senti que tinha vocação e agarrei-me à vocação. Bom, eu tenho aqui no currículo a conclusão da licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Cristo em 1991. Foi um ano difícil, né? Uma vez estávamos a fazer a transição para uma sociedade democrática, com a introdução de partidos e eleições em 92. Não foi fácil naquela altura concluir a licenciatura em 91. Nem concluir, nem prosseguir. Prosseguir ainda foi mais difícil. Mas concluir foi difícil e ao mesmo tempo foi fácil. E explico porquê. Porque a minha turma, nós éramos turmas pequenas à data, portanto tínhamos as aulas onde hoje é o edifício onde hoje é o Ministério das Relações Exteriores, a direção central do Ministério das Relações Exteriores, e éramos cerca de 40 alunos. E éramos muito unidos, de maneiras que se tornou fácil pela unidade. As dificuldades que tínhamos em termos de biografia eram ultrapassadas em função da conjugação de esforços que fazíamos todos em conjunto para obtermos dos professores gravações e depois fazermos as nossas próprias sementas. Bom, em 95, portanto, depois de concluir a licenciatura, foi fazer o mestrado em Portugal, no prestigiado Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Foi lá onde encontrou, digamos, os mestres que depois o convenceram a fazer o doutoramento, ou já tinha em perspectiva fazer o mestrado e depois o doutoramento? Já tinha a perspectiva. Só uma pequena correção. Falou no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. É verdade que também fiz a parte escolar desse mestrado, mas fui para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Aí é que fiz realmente o mestrado, tendo como presidente da mesa de júri o professor Jorge Miranda e arguente o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Aí começou realmente a minha história. Ao terminar a prova, o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o professor Jorge Miranda chamaram-me à parte e disseram-me que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tinha as portas abertas para eu continuar e fazer o doutoramento. Como é que define o professor Jorge Miranda? Eu defino o professor Jorge Miranda essencialmente como um académico. É um académico de primeira água, aliás, à semelhança do professor Marcelo Rebelo de Sousa. É um académico que pensa muito para dentro, tem alguma dificuldade pela sua própria personalidade em estabelecer relações de grande proximidade. Portanto, mantém sempre os alunos a uma certa distância e só em raras exceções é que ele cria a aproximação completamente diferente do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que tem uma personalidade completamente diferente, mais extrovertida, e denunciava isso mesmo nas aulas. Professor, voltemos, digamos, à Luanda, já vamos chegar ao doutoramento e também à sua docência, mas eu gostaria de saber os desafios hoje dos serviços de registros e notariado no nosso país são desafios universais ou são inerentes, digamos, à nossa própria construção como sociedade angolana pós-independência? Temos os dois âmbitos, ainda que o que se revela mais, o que se salienta mais, seja de facto algo que tem a ver com o crescimento do próprio sistema do registro. Quando me refiro a crescimento, refiro-me à modernização. A modernização do registro é algo que de facto se sente que precisa de ser mais acelerado. Isto é um dos fatores negativos que encontra? Eu não direi negativos. É de facto um empecilho que se pode ultrapassar e que se tem vindo a ultrapassar com a dedicação dos funcionários,
mas, sobretudo, é necessário aquilo que nós acabamos de fazer. Quando digo nós, eu e os meus assistentes e ex-alunos que escrevemos esse livro. Ou seja, minuciar os conservadores com mais elementos de estudo, com mais ferramentas de trabalho e, sobretudo, capacitá-los. E esta é a nossa missão, de facto. O professor é também advogado, está inscrito na Ordem desde 2000. Muito recentemente tivemos aqui uma grande conferência no âmbito da SADC. Esteve presente? Vou-lhe confessar um segredo. Eu inscrevi-me na Ordem e fiz algumas sessões de barra, mas não é para aí onde eu me senti virado. Eu sinto-me virado mesmo para a academia. Para a academia. Então falemos da academia como docente da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto desde 1989. Quais são os desafios hoje de um professor de uma instituição como é a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto? Os desafios continuam os mesmos. Deixe-me dizer-lhe, Amílcar, que em 1989 os desafios eram maiores. E eram maiores porquê? Porque nós não tínhamos bibliografia absolutamente nenhuma. Eu recordo-me porque eu, à data, era secretário para os assuntos académicos da primeira associação académica da Faculdade de Direito, e os problemas que nós tínhamos, quando digo nós, eu e os meus restantes colegas da associação, designadamente, e se me permite elencá-los rapidamente, era o professor Carlos Teixeira, que enquanto vice-presidente, Aulino da França, que era para os desportos, a Elsa Barber, que era para a cultura, e eu, que era para os assuntos académicos. De maneira que a nossa missão, e eu sinto a grande diferença entre o que são hoje as associações académicas e o que foi a nossa associação académica, nós sentimos a missão de produzir bibliografia para os nossos colegas e para nós, naturalmente, também. Porque as nossas bibliotecas o que tinham eram apenas os códigos. Tinham os códigos, e códigos, naturalmente, todos eles portugueses, e não havia livros nenhuns para se estudar, não havia bibliografia. Então, o que é que nós fizemos? Pedíamos licença aos professores, gravávamos as aulas, e depois, com essas gravações, batíamos que se chamava na altura, agora não existe, que era batíamos umas máquinas de datilografia, mas que não era em papel, nós chamávamos aquilo, era stencil. E depois levávamos aquilo para uma gráfica que produzia e policopiava então os textos. E nós distribuíamos os textos aos colegas, pagando eles apenas o preço de custo. E foi assim que nós estudamos, foi assim que nós fizemos a licenciatura, quando digo nós, todos nós da nossa época. E os estudantes de hoje têm os mesmos problemas de ontem? Têm problemas de outra natureza. Os estudantes de hoje têm acesso à biblioteca virtual, têm internet, coisas que à data não existia internet, não havia telemóveis, não havia nada. E, portanto, o que havia eram livros físicos. E os livros físicos não existiam porque praticamente não havia livrarias académicas em Angola. A data em 1989, 90, não havia livrarias académicas. E, portanto, o que nós tínhamos que recorrer é exatamente a isso, aos apontamentos que nós, da associação, conseguíamos obter com as gravações das aulas dos professores e que depois distribuíamos aos alunos. E era bom que os alunos de hoje sentissem as dificuldades porque nós passamos ontem para perceberem o quão importantes são as sebentas. Uma coisa que eu noto hoje enquanto docente é que os alunos não fazem sebentas. Nós fazíamos as nossas próprias sebentas enquanto alunos. Não esperávamos pelos apontamentos dos professores. Éramos nós que dávamos o pontapé de saída. E foi assim que se formaram grandes quadros naquela Faculdade de Direito. Grandes quadros que até hoje estão aí, e todos eles, graças a Deus, a maior parte deles, 90%, foram todos para a docência. E em função disso é que se assegurou a continuidade da Faculdade de Direito da Agostinho Neto. Professor Dr. Joaquim Dias Marques de Oliveira tem passagem por outras universidades privadas, nomeadamente a Lusófona em Portugal, a Lusíada, a Católica também. O professor consegue fazer, digamos, alguma comparação entre estas universidades privadas com a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto? Faço facilmente.
e facilmente volto ao mesmo. É que nós fizemos muito com pouco ou nada. As outras universidades, então a lusófona e a católica, quando me refiro à lusófona naturalmente a Universidade Portuguesa, pronto, e os alunos tinham todas as facilidades, mais algumas, porque em Lisboa, como o Amilcar sabe, o que há de mais são livrarias, são publicações e é fácil estudar. A católica tem uma maneira de trabalhar completamente diferente. Trabalha em função de centros de estudo, coisa que, graças a Deus, a Faculdade de Direito começa agora também a trilhar por este caminho. E os centros de estudo e investigação são determinantes para o evoluir de qualquer faculdade. Nenhuma faculdade se consegue erguer sem centros de estudo. Claro. Bom, o professor obteve o grau de doutor em Direito em Ciências Jurídico-Constitucionais. Considera-se um especialista em Direito Constitucional? Não, esta é a capa do doutoramento, ou seja, tem que haver sempre uma cobertura na área jurídica em que o candidato se forma. Portanto, área jurídico-constitucional, porquê? Porque eu fiz o doutoramento em Direito do Mar e não há nenhuma área jurídica na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa para o doutoramento em Direito do Mar. Então era necessário subsumir a minha tese numa área jurídica existente em termos de formação de doutoramento. E a mais próxima, portanto, é o direito constitucional em função da matéria do direito do mar. Portanto, não sou constitucionalista. Então, professor, falemos do direito do mar, está aí a economia azul, nós temos 1.650 quilómetros de costa. Quais são as grandes preocupações na nossa costa atlântica hoje? Vou-lhe começar pela preocupação maior. Aquela que eu chamo de preocupação maior tem que ver com a delimitação das fronteiras de Angola. E é uma matéria que me é muito cara, porque fiz o doutoramento, como disse, nessa área, e, para além disso, sou consultor da CIDEMA, que é a Comissão Interministerial para a Delimitação e Demarcação dos Espaços Marítimos de Angola. Neste momento, subsistem 3 problemas concretos que temos por resolver, que são um problema de justa posição na extensão da plataforma continental ao norte com o Gabão. Isso pode parecer estranho a muitas pessoas. O Gabão está lá em cima, o que é que tem que ver com Angola? Não tem que ver com Angola até as 200 milhas, mas depois, na extensão das 200 milhas, já há uma área em que Angola e o Gabão disputam cerca de 30 a 40 milhas. E essas 30 ou 40 milhas, né, ainda é mais complicado de resolver, porque há uma justa posição, ou seja, o direito do Gabão ou o direito de Angola estão ambos ali, em conjunto, a sobreporem-se. Portanto, é preciso resolver isso. E há algum potencial de riqueza aqui nesta zona onde se disputa, digamos, esse espaço, 30 a 40 milhas? A zona mais rica em termos de recursos marítimos que Angola possui é exatamente entre essa zona que eu referi até ao sul de Cabinda. Até o sul de Cabinda. Até ao sul de Cabinda. E nós temos estado a prestar atenção, quando eu digo nós, o Estado angolano tem estado a prestar atenção? Temos, sim, senhor. A outra situação que nós temos muito complicada para resolver é uma situação com a República do Congo. A República do Congo-Brazzaville. Exatamente. Porquê? Porque a norte de Cabinda, em que nós temos a fronteira marítima por delimitar, até hoje não está delimitada, com o Congo, é exatamente a zona que eu chamo do filé mignon. Portanto, é a zona onde o petróleo é mais rico em qualidade e mais rico em quantidade. É exatamente nessa zona, portanto, a sul de Ponta Negra, com a parte norte de Cabinda. E é muito complicado delimitar essa fronteira, muito complicado. É complicado? É, extremamente complicado. Para delimitar a fronteira com o Congo-Brazzaville? É complicado em termos de técnica. Uhum. E logo a partida é complicado, porquê? Porque a fronteira terá que ser delimitada em função do que estabelece a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. E em função ao que estabelece essa Convenção, teremos que recorrer aos acordos celebrados entre Portugal, à data, potência colonizadora de Angola,
e a França, a data potência colonizadora do Congo. Acontece... Mas temos aqui grandes especialistas, com destaque para o professor França Van Dunen. Creio que não aproveitamos devidamente em relação ao direito do mar. Em direito do mar, não, porque a matéria de direito do mar é uma matéria muito recente, é de 1982. E, portanto, o professor França Van Dunen estudou realmente direito internacional e até direito do mar, mas estudou muito antes do explodir dessa ciência. Portanto, essa ciência explodiu em 1958, mas teve o seu apogeu em 1982. Até hoje, a Bíblia que regulamenta o direito do mar é de 1982. Portanto, só é verdadeiramente especialista em direito do mar quem trabalha e quem estuda a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. Como é o caso do professor Joaquim Dias Marques de Oliveira. Mas, professor, falta o terceiro ponto complexo. O terceiro ponto complexo tem que ver com a RDC. A RDC é a fronteira que nós temos que delimitar já na zona da embocadura do rio Zaire. Também não temos essa fronteira delimitada. Bom, professor, temos aqui 3 grandes trabalhos para fazer. Estamos aqui, portanto, com problemas de delimitação com países que têm potencial de riqueza petrolífera e não só. Essa parte do que tem o potencial de riqueza é um ponto de interrogação, porque o que acontece é que esse potencial de riqueza, pelo menos no caso da República do Congo, é uma falácia, porque toda aquela zona acaba por ser de Angola. Mas não é o que os congoleses de Brazzaville têm dito. Naturalmente. E mesmo na RDC também. No caso da RDC é diferente. No caso da RDC, nós temos ali umas zonas que nós chamamos ZIC. ZIC significa a Zona de Intervenção Conjunta, em que nessas zonas qualquer um dos Estados, portanto, no caso Angola ou a República Democrática do Congo, tem direito de exploração. Agora, quando delimitarmos a fronteira, essas zonas ou manter-se-ão, que penso que é o que vai acontecer, como os ICs, ou então ficando subsumidas em Angola ou no Congo. Na minha perspectiva, fica subsumida em Angola. Depois é preciso discutir quid iuris quanto à exploração dessa zona que chegou a ser vista como uma zona de exploração conjunta. Mas, professor, em relação a essa questão do ZIC, da zona de intervenção conjunta, portanto, Angola e RDC, já houve mais dificuldades do ponto de vista político resolver-se o problema. Agora, há muito mais abertura para os dois governos poderem resolver este problema. Quando se trata de situações dessa natureza, de uma importância transcendental para a economia de um país, as relações de amizade ficam sempre condicionadas à resolução desses problemas. Em relação à Namíbia, não temos problemas do género? Em relação à Namíbia, não temos esse problema. Temos, na minha perspectiva enquanto técnico, naturalmente, um problema que não devia de existir. Explico rapidamente. A fronteira entre Angola e a Namíbia foi delimitada sem observar-se a configuração geral da costa. À data, eu estava a acabar o doutoramento, portanto, a fronteira foi delimitada, o acordo foi assinado em 2005. Eu ainda participei na parte derradeira dos trabalhos, mas quando entrei para o trabalho, portanto, já o acordo estava assinado. Portanto, ou seja, já não havia volta a dar, como se costuma dizer. Lamentei, mas pronto, a situação estava feita, estava resolvida e assinou-se. O problema que existe ali é que assinamos um tratado que estabelece que a fronteira marítima entre Angola e a República da Namíbia é o prolongamento da mediana da foz do Rio Cunene. Ora, se nós olharmos para a configuração da costa angolana, o que percebemos é que há uma inclinação ali, a partir de Moçambique, que permitiria a Angola estabelecer uma linha
de prolongamento que iria forçosamente baixar essa linha, que em vez de ser perpendicular, seria uma linha diagonal para baixo, que iria naturalmente reverter a favor de Angola na plataforma continental. As potências coloniais não deixaram isto devidamente tratado? Não, porque como lhe Falo digo, de Portugal e falo fundamentalmente também exatamente. aqui da Alemanha. Quer Portugal com a Alemanha, quer Portugal com a França, quer Portugal com a Bélgica, à data em que colonizavam esses potentados coloniais, quer a Angola, a Namíbia e O Congo Kinshasa. o Congo Kinshasa, que se chamava a data Congo belga, e o Congo francês, que é hoje a República do Congo, só delimitaram fronteiras terrestres porque, como lhe disse, o direito do mar só aparece em 1982. Pergunta-me, e agora como é que se delimitam as fronteiras marítimas? Não é difícil. É onde termina a fronteira terrestre, no mar, há de ser considerado o ponto de início para se delimitar a fronteira marítima. Mas, professor, voltando à questão da Namíbia, a nossa vizinha Namíbia, um autor de referência internacional, Pascal Boniface, diz que em relação à Namíbia nós vamos ter problemas de guerras de água. Guerras de água é uma outra questão importante, mas já não tem que ver com o direito do mar, tem que ver com a fronteira terrestre. A fronteira terrestre, a data da sua discussão e depois assinatura, teve em conta logo as dificuldades que o norte da Namíbia tinha no acesso à água. E, paralelamente ao acordo de fronteira terrestre celebrado entre a Alemanha e Portugal, foi logo celebrado um acordo de aproveitamento da água da barragem de Ruacaná. Ou seja, no sentido de não prejudicar o norte da Namíbia no acesso à água. Falta-nos aqui muita informação sobre essas questões de direito do mar e mesmo em relação às fronteiras terrestres, não é, professor? Falta-nos informação. Preciso divulgar mais. Olha, eu estou cá, quando quiser alguma coisa, quando pretender alguma divulgação que esteja ao meu alcance, tenho o meu telemóvel, está sempre à vontade, amigo. Obrigado, professor. Então vamos fazer aqui um curtíssimo intervalo. Quando voltarmos, professor, vamos voltar a falar já com mais profundidade sobre este manual do direito dos registros e do notariado, sim, senhora, que acaba de ser publicado. Sim, senhor. Então, um curtíssimo intervalo, creio que está a corresponder à sua expectativa. Vamos fazer aqui uma pausa e já voltamos a conversa com este grande professor do ensino do direito no nosso país e não só uma vez, que leciona também em academias da República Portuguesa. Então, não saia daí porque vamos falar do direito dos registros e do notariado. Um curtíssimo intervalo e já voltamos. E voltamos à conversa com o professor Dr. Joaquim Dias Marques de Oliveira, um cidadão do mundo que nasceu no Soio aos 31 de março de 1954. Professor, o que é hoje o Soio, do ponto de vista socioeconómico e, se quisermos, até cultural? O que é hoje o Soio na província do Zaire? Olha, o Soio, eu sou suspeito, mas é realmente a verdade. É a realidade. O Soio é só a terra mais bonita do mundo. A terra mais bonita do mundo. Porquê, professor? Por causa da beleza daquele rio, que é o segundo maior rio do mundo, a debitar cerca de 60 mil metros cúbicos de água por segundo para o oceano e a passar como uma serpente pelo meio do Soio e depois voltar ao seu curso de água para ir debitar a água para o oceano. E fazemos o melhor aproveitamento deste grande recurso hídrico? Não. Não porquê, professor? Porquê que não fazemos? Não tiramos o melhor aproveitamento? Não, porque não fazemos nós e também não faz a RDC. Porque o rio não é apenas nosso, nem é apenas da RDC. O rio é dos dois estados. Para eles o Rio Congo, para nós o Rio Zaire. Exatamente. O que é que nós devemos fazer? O que é que nos compete fazer? Provocar, na minha perspectiva, provocar a RDC a erguer a grande barragem no Inga, que potencialmente é a maior barragem do mundo, que teria condições para alimentar metade da África.
Metade da África. Alimentar de eletricidade metade da África. Estou a olhar para o professor porque inquieta-me, digamos, ouvir isso, porque temos todo o potencial, temos toda a riqueza que a Mãe Natureza nos deu e nós não sabemos aproveitar, até para diminuir esta pobreza que é galopante entre nós e também na República Democrática do Congo. Sabe que os grandes gigantes da África, contra o que muita gente diz e não sabe, são realmente a RDC e Angola. Porque 70% dos recursos hídricos da África estão dentro desses dois países. 70%. O que significa que 30% estão nos outros 50 países. 70% dos recursos hídricos da África estão entre Angola e a RDC. E muito se deve exatamente ao rio Congo, ao Zaire. Mas a outros rios também, mas principalmente a esse. Qual pode ser a contribuição do professor nesta matéria? Tem sido aquela que tem sido possível dentro das solicitações como têm sido feitas, fundamentalmente a nível da CIDEM, onde sinto que de facto tem dado o meu contributo. Por exemplo, em relação aqui que ninguém nos ouve, é como quem diz toda a gente ouve, em relação à controvérsia para a delimitação da fronteira com o Congo, que é uma controvérsia muito delicada, eu tenho propostas para encontrar uma solução. É evidente que não lhe posso dizer agora, porque é matéria sigilosa, matéria que tem que ser trabalhada a nível de uma equipe técnica, e sinto que tem dado o meu contributo nesse domínio. Mas, professor, nós temos outros rios 100% navegáveis também que não são devidamente aproveitados. Temos o próprio Rio Kwanza, o próprio Rio Kwanza. Mas o que é que nos falta, professor? O que é que nos falta? Conhecimento? Sobretudo isso. E também nessa matéria tem vindo a dar o meu contributo. Em 2019 quando realizamos a Faculdade de Direito da Universidade da Cristina Neto, em parceria com uma parceria muito estreita e muito aliciante com a delegação da União Europeia em Angola, o primeiro curso de pós-graduação em Direito do Mar. Tenho em perspectiva, e agora digo mesmo tenho, porque sou o coordenador do Centro de Estudos e Investigação de Direito do Mar, tenho em perspectiva lançar já no dia 4 de outubro, e convido agora solenemente para estar presente nesta cerimónia que nós vamos ter na faculdade, no dia 4 de outubro, em que vamos fazer a apresentação da revista dos formados desse primeiro curso de pós-graduação, e em que eu vou ter, digamos, o prazer de fazer o lançamento do primeiro mestrado em Direito do Mar. Portanto, também neste domínio estou a dar o meu contributo, que é um contributo de formação de quadros em Direito do Mar. O professor foi diretor da Universidade Metodista, corrija-me se estiver enganado, ou da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de Angola, entre 2007 e 2010, já esteve na Católica. É a mesma coisa? Não há diferenças? A religião não vem ao de cima? Se me disser que a religião pode e tem influência na organização, vem ao de cima. Tem influência, não é? Tem. Na organização tem muita influência. E onde é que se sentiu melhor? Onde é que se sente melhor? Bem, eu sinto-me bem em todas as universidades por onde passei. Sinto muito bem, senti-me e continuo a sentir muito bem na Universidade de Lusíada de Angola, embora há muito tempo que não tenha contacto com Lusíada, mas não por minha parte, é porque não tenho conhecido o interesse de parte da Lusíada. Mas por parte da Metodista, continuo a ter contactos muito próximos com a Metodista, continuo a ser professor da Universidade Católica de Angola. Ainda agora, esse manual de registros do direito e do notariado, depois de o lançarmos na Faculdade de Direito da Universidade da Cristina Neto, vamos fazer a mesma coisa na Universidade Católica e, portanto, continuo muito próximo a todas essas casas. Agora, a organização da UCAN não tem absolutamente nada a ver com a organização da Metodista.
Professor, quais são hoje os desafios do direito comercial no nosso país? Vai-me pegar em todas as áreas do direito. Sim, faço-lhe essa pergunta porque o professor é dos que mais obra publicada tem, portanto, ao nível do direito no seu conjunto e particularmente no direito comercial. Olha, o maior desafio que há no direito comercial é fazermos um código comercial novo. Como sabe, desde 2012 que uma comissão designada Comissão para a Revisão e Reforma dos Códigos Legais tem vindo a trabalhar na reforma dos principais códigos. Eu próprio trabalhei na revisão e na reforma do Código Civil, tendo sido o coordenador do livro terceiro, que é o livro de Direitos Reais, porque é uma das cadeiras que eu sou regente na Faculdade de Direito. E o Código Comercial precisa de ser completamente revisto. E mais, é preciso... O que é que está caducado? O código todo. Todo? O código é um código... Não se adequa mais aos novos tempos aqui no país? É um código que nós chamamos Código de Veiga Beirão. Portanto, é um código de 1886. Portanto, o último foi de 1901. Nós estamos em... É do tempo da Conferência de Berlim. Exatamente. Nós estamos em 2023. E o que é que temos vindo a fazer em direito comercial? Temos vindo a produzir legislação avulsa sem estar codificada. Esquecemos-nos do Código Comercial. O Código Comercial, portanto, é o que rege na generalidade a matéria toda de direito comercial e está a ficar para trás. Isso, portanto, cria constrangimentos dentro de várias organizações onde Angola está. Portanto, legislação avulsa sem estar codificado, portanto, isso não cria dificuldades no seio de organizações como, por exemplo, a CPLP? Não, curiosamente, a nível da CPLP não. Porquê? Porque a legislação comercial de Angola e da maior parte por aquilo que eu conheço, praticamente todos os estados da CPLP, é muito semelhante. Porquê? Porque tem como inspiração, voltamos ao mesmo Código de Veiga Beirão, a que sucedeu o Código de Ferreira Borges. Portanto, são os dois códigos portugueses. Até o Brasil se inspira muito nesses códigos. Professor, quais são os, digamos, os desafios de um professor como o senhor que coleciona em Angola e em Portugal? O maior desafio é escrever. Escrever. Mas escrever com os alunos. Como fez agora em relação a este livro? Pegar nos melhores alunos, torná-los monitores, torná-los assistentes e depois trabalhar com eles. Só assim é que se assegura o futuro de uma faculdade. Foi assim que começou, como monitor entre 89 e 93. Naquela altura, como monitor, bom, para além da bibliografia que o professor já sublinhou, havia outros problemas. Não havia problemas de ordem política, por exemplo? Na Faculdade de Direito nunca sentimos esses problemas. Talvez por sermos uma faculdade de elite, nunca sentimos esses problemas. Sentimos, como lhe disse, foi apenas dificuldades em termos de bibliografia. Mas problemas políticos nunca sentimos. Mas foi sempre militante do partido no poder? Sim. Com muito orgulho. Era importante naquela altura e continua a ser importante? Era determinante, fundamentalmente, nós jovens que tínhamos participado tanto no processo de luta, de libertação, na cidade, naturalmente, porque eu nunca estive na mata, foi muito importante, portanto, darmos continuidade ao sentimento que tínhamos de fazer um país novo. Professor, para escrever este livro, o Manual do Direito dos Registros e do Notariado, conta com mais 6 colaboradores. Os critérios de seleção destes colaboradores foram do Sr. Professor? Eu é que constituí a equipa, eu é que coordenei o trabalho. Cada um deles com uma valência, não é? Todos eles diferentes. Podemos nominalmente ir caracterizando um a um? É fácil, extremamente fácil. Aliás, eu tenho duas boas memórias. Boas no sentido de tê-las vivas. Os melhores alunos e os piores alunos. Vamos aos melhores alunos. Estes foram os meus melhores alunos, foram e continuam para mim a ser sempre alunos, serão eternamente meus alunos. Evaristo Solano. Exatamente, que é hoje atualmente secretário de Estado da Justiça.
Pedro Filipe. Pedro José Filipe, que é hoje secretário de Estado da Administração Pública, aquilo que se chama MAPTES, Trabalho e Segurança Social. Exato. Marcos Ngola. É um jovem brilhante que não foi meu monitor, nem meu assistente, não fez essa parte do percurso académico comigo, mas conheci-o mais tarde, trabalhou com os meus assistentes, designadamente com o Evaristo Solano e o Filipe Adolfo, que só não está nesse grupo porque está a fazer o doutoramento neste momento em Lisboa, mas tive o grato prazer depois de trabalhar com ele na comissão de revisão e reforma, na subcomissão de revisão e reforma do Código Civil, e fiquei imediatamente apaixonado pelo trabalho dele. Luís Rangel. Foi meu aluno e é Luís Manuel Rangel, nome completo. É outra curiosidade, eu conheço os nomes completos dos meus melhores alunos, mas aí já não dos meus piores alunos. Alfredo Ferraz. Um aluno trabalhador, é hoje delegado da Justiça em Luanda, foi conservador e continua a ser conservador naturalmente, ali da terceira conservatória, e ficou responsável pela elaboração da parte do registro civil. E Israel Nambi. Um notário esplêndido que trabalhou também comigo, mais o Rangel, na parte do notariado. Professor, e qual é o prémio maior para os autores, colaboradores deste projeto? O livro produzido e depois, agora, em consequência, a formação dos conservadores que quiserem, naturalmente, não são obrigados, e dos notários, em cursos de pós-graduação que vamos arrancar já no princípio deste ano letivo. Como é que qualifica o serviço do notário e do notariado no nosso país? De 0 a 20, como de 0 a 20. Como o meu grande amigo orientador, o professor Marcelo Belo de Sousa. Exatamente. 14,5. 14,5. Porquê 14. que não dá 20? Eu nunca dei sequer um 18 a um aluno. Portanto, como Mas é o que professor foi aluno do 18. Mas fui eu, porque eu apliquei-me de outra forma diferente. Os alunos não Talvez se por ser aplicam Mossorão. como no seu tempo? Como? Os alunos hoje não se aplicam como no seu tempo? Muito, os estudantes? muito raramente. São poucos os que se aplicam como eu e outros colegas meus se aplicavam. Mas esses sim, esses que acabou de enunciar, são todos alunos brilhantes. Mas vamos à nota. O professor deu 14,5 ao Serviço de Direito de Registros e do Notariado. Constrangimentos, para que não dê 20 valores. Constrangimentos maiores, a morosidade no registro dos imóveis. É uma doença nossa. Então concorda comigo que a nota está bem dada. E o que é necessário fazer? Voltamos ao mesmo, é necessário que eles aprendam e percebam que há métodos mais expeditos e mais eficazes de se proceder ao registro. Mas temos bons notários? O problema está no sistema ou está na qualidade dos técnicos? Está no modus operandi. No modus operandi. Temos magníficos, sempre tivemos muitíssimo bons notários e continuamos a ter bons notários. Mas é um espaço onde ainda gravita a corrupção, alegadamente por causa dos salários, que são baixos? Pois, sabe que agora utilizou uma palavra que nós, juristas e advogados, temos sempre que utilizar, o alegadamente ou supostamente. Exatamente. Pois, alegadamente, dir-se-á que há corrupção, resta provar. Qual é a percepção do Sr. Professor? Sabe que a corrupção é um fenómeno que, infelizmente, anda de mãos dadas com o estado de necessidade das pessoas. Portanto, se quisermos resolver o problema da corrupção, terá que ser uma solução política e nunca uma solução jurídica. Então, enquanto nós resolvemos este problema, não vamos ter cidadãos íntegros na sociedade. É difícil. No mundo, diria eu. A corrupção não é um fenómeno exclusivo de Angola. Mas como é que vê esta agenda
do Presidente da República quanto ao combate à corrupção e à impunidade? Sabe que eu tenho estado mais fora do que dentro. E do pouco que tenho acompanhado, a ideia com que fica é que existe legislação, existe uma vontade de aplicar a legislação, mas voltamos ao mesmo. O Amilcar disse muito bem. Isso é mais uma questão cívica. Portanto, se nós conseguirmos resolver o problema à montante, se formarmos bem os homens, nós teremos mais armas para acabar com a corrupção. Professor, se me permite, eu tenho o grato prazer de ter hoje aqui o professor Joaquim Dias Marques de Oliveira. Foi sempre, digamos, o meu propósito tê-lo aqui, mas por razões de saúde o professor nunca pôde cá estar, mas ainda assim fico com a sensação que o professor continua com problemas de saúde. Esta pergunta porque quero saber se está a afetar, digamos, o seu desempenho. Não. O meu problema de saúde, felizmente, não tem que ver com a intelectualidade, não tem que ver com o pensamento. Esse, graças a Deus, continua incólume. O problema de saúde tem que ver com a mobilidade. Portanto, não me afeta intelectualmente, não me afeta em entrevistas, nem em trabalho dessa natureza. E nas condições em que está o professor, do ponto de vista de saúde, encontra dificuldades porque o país não é muito fácil, digamos, quanto à mobilidade. Aí dou-lhe 100% de razão. Temos muitos problemas, tanto para peões... Mas voltamos outra vez ao aspecto da civilidade. Ainda ontem fui a um determinado local e para passar do passeio para a estrada, para entrar para o carro, quer dizer, não consegui, tive que pedir ajuda para afastarem as motorizadas. Uhum. Portanto, estavam as motorizadas todas em cima do passeio. Portanto, isto é uma questão de civilidade. É, civilidade, educação, e este é um grande problema. Portanto, costuma-se dizer que as pessoas só se apercebem que as situações existem quando passam por elas. Se calhar eu também, há uns anos atrás, antes de ter tido os problemas que tive, não apercebia dos grandes problemas que uma motorizada, ou duas ou três, no caso eram aí umas 20, sem exagero nenhum, em cima do passeio, iriam provocar a pessoas com mobilidade reduzida. Professor, em que lugar de Angola é o ideal para se escrever um livro? No Soio. No Soio, a terra mais linda do mundo. A terra mais bonita do mundo. Mas há um lugar, digamos, muito próprio, particular, que o professor elege no Soio para escrever? Tari, mas eu escrevo em qualquer lugar. Mas voltando ao Soio, professor, há ali um potencial também por explorar. Sim, senhor. O que é que falta? Olha, desde logo, para além do aproveitamento das águas, o próprio potencial agrícola. O Soio é uma região muito rica, sob o ponto de vista agrário. E sabe que a ideia que eu tenho do funcionamento da economia, eu não sou economista, é que o Estado, e quando digo Estado, naturalmente, na perspectiva de um dos elementos do Estado, não é? O Poder Executivo, o Governo, não o Estado em termos abstratos, mas em termos concretos, portanto, digamos, quem governa deve ter apenas o papel de regular. A iniciativa deve ser privada. E, portanto, o Estado depois deve apoiar. Uhum. Eu lembro-me que no tempo colonial, era miúdo, mas lembro-me bem, os pescadores tinham, e os agricultores, tinham as ideias, submetiam essas ideias aos órgãos próprios da administração do Estado, sentiam os apoios e desenvolviam a atividade. Não deve ser o Estado a intervir, a trabalhar. Portanto, aí a iniciativa privada. As pessoas têm que se organizar em associações, individualmente, criarem condições para desenvolverem as atividades económicas e depois socorrerem-se dos auxílios e dos apoios que o Estado tem à disposição para encontrar mecanismos.
A banca, sobretudo, tem que funcionar melhor. A banca deve funcionar melhor. Isto é também, digamos, um campo do professor. Eu não sou especialista em direito bancário. Nunca escrevi sobre direito bancário. Estou ligado ao direito empresarial, mas direito bancário não. Mas é fácil de se perceber que sem empréstimos o país não se desenvolve, porque a partir de ninguém é rico. Quem tem dinheiro é o banco. O banco é que tem que emprestar, depois cobrar juros, e as pessoas com esse dinheiro do banco desenvolvem as atividades. Em qualquer parte do mundo tem que ser assim. Professor, voltando agora ainda à questão do direito, há alguma área ainda por explorar? Há duas, sobretudo, internacionalmente, mas mais em África e, no concreto, aqui em Angola. Uma, que neste momento são os meus olhos bonitos, que é o direito costumeiro, e outra que é o direito dos animais. Bom, em relação ao direito dos animais, é preciso fazer muita coisa em matéria de legislação também. Não existe nada. Em Angola não existe Praticamente nada. zero. Uhum. Em Angola não existe nada de direito dos animais. Mas é um direito universal, público. Os animais Pois, têm direito. só que vá ao sistema jurídico, ao ordenamento jurídico angolano, e não encontra uma norma que dê proteção jurídica aos animais. Uma norma. Aliás, os animais em Angola continuam a ser tratados como coisas. Mas se nós nos apercebermos, quando deixamos um cão, que é o que normalmente as pessoas mais têm em casa, quando deixamos um cão em casa e fazemos uma viagem, e regressamos uma semana, 2 semanas ou um mês depois, esse cão recebe-nos muito melhor do que muitos dos nossos amigos e muitos dos nossos familiares. Ele expressa os seus sentimentos de alegria de nos ver de uma forma que nos toca muito mais profundamente a qualquer um de nós. Exato. Levanta as patas, vem ter connosco e lama-nos tudo. Isto é um sentimento de alegria, de prazer de nos ter voltado a ver. E temos muitos amigos e muitos familiares que nós chegamos e ignoram-nos completamente. Professor, e em relação ao que também levantou, o direito costumeiro, mas aqui o direito costumeiro versus direito positivo. Muito bem. O direito costumeiro em Angola nunca teve a oportunidade que tem agora. Porquê? Porque o artigo 7º da Constituição angolana finalmente vem admitir a vigência do direito costumeiro, de todo o direito costumeiro, nem sequer fala apenas do direito costumeiro civil. Portanto, até eventualmente no direito costumeiro contra o nacional e até mesmo criminal, desde que não atente contra a dignidade da pessoa humana. Ora, antes nós não tínhamos essa norma. E só com o direito costumeiro é que nós vamos poder depois dizer que temos um verdadeiro direito em Angola, porque nós não temos o direito angolano. O que nós temos é um direito ocidental, que tivemos que naturalmente herdar quando ascendemos a independência, e continuamos com esse direito ocidental até hoje. Não há direito angolano em Angola. E o facto de as mulheres já poderem ter vários cônjuges, professor, faz muita confusão ainda. Nessa perspectiva, não sei se isso não será um atentado à dignidade humana. E o reverso também, um homem ter várias mulheres também. Não sei se não será um atentado à dignidade da mulher com quem ele se casou ou do homem com quem ela se casou. E olhando Então, também para a nossa nessa realidade, perspectiva não seria aplicável. nós olhando hoje para a nossa realidade, professor, vemos cada vez menos famílias monogâmicas. É verdade. Mas vamos ver em que reinos é que se vê isso. Volto a dizer, não é em Angola, em que reinos de Angola é que se vê isso. Fundamentalmente no reino das Lundas. Agora, estamos a importar esse costume das Lundas para outras regiões de Angola. E o que fazer? Estudar o direito costumeiro, ver as suas virtudes e incorporá-las. Criar um código de direito costumeiro. Podemos desafiá-lo a escrever? Estou a trabalhar nesse sentido. Tenho um grupo constituído já. Professor, depois do lançamento deste livro, mais um Manual do Direito dos Registros e do Notariado de Angola, o que é que falta?
falta concluir o projeto do Direito do Mar, como está Direito do Mar. Falta iniciar e depois concluir o projeto de Direito Costumeiro. E depois o Direito dos Animais, ou ao mesmo tempo o Direito dos Animais. Estou a escrever sobre os três ao mesmo tempo. Qual é o bichinho que mais gosta? O bichinho do que mais gosta? O cão. O cão? É o melhor amigo do homem? É, Continua a ser? Continua a ser. Já era assim no seu tempo? Cão ou cadela. Exatamente. Digo cão, pode ser cadela. Professor Joaquim Dias Marques de Oliveira, foi um grande prazer tê-lo aqui hoje. Pode acreditar em mim que o prazer foi meu. Foi um grande prazer conhecê-lo pessoalmente. Já o admirava pelo seu trabalho, mas nunca tinha tido o prazer de o conhecer pessoalmente. Assim que me perguntaram se eu estaria disponível para uma entrevista consigo, eu disse, essa é a primeira. Desse conjunto de entrevistas que vocês têm, ponham essa à frente. Muito obrigado, Sr. Professor, assim faremos. Certamente correspondeu à sua expectativa. Hoje o nosso convidado foi o professor Dr. Joaquim Dias Marques de Oliveira. Nasceu no Soio, província do Zaire, aos 31 dias de março de 1954. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto em 1991, com 14 valores. Obteve o grau de mestrado ou de mestre em Ciências Jurídico-Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em dezembro de 1998, com 17 valores, e concluiu a parte curricular do mestrado em Relações Internacionais. Outras formações, igualmente, queria aqui também salientar a passagem pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, em 1995. Obteve o grau de doutor em Direito em Ciências Jurídico-Constitucionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com bom distinção, em maio de 2007, e é docente da Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto desde 1989. Passou por várias outras instituições em Angola e em Portugal. Foi com esta figura do nosso tempo com quem conversamos hoje. Mais uma vez, boa noite, obrigado pelo seu entusiasmo e simpatia. Até mais.